Eu sou o Vinícius Facchineto e esse é o Octanage, combustível para empreender. Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender. Com você, time Octanage, Vinícius Facchineto e André Piazza. Eu sou o host desse podcast junto com o André Piazza. Bem-vindo e bem-vinda ao Combustão. Criamos essa nova série para comentar os momentos marcantes das nossas entrevistas e trazer um pouco mais de conhecimento para inspirar e ajudar você a atingir as suas metas de 2019 como empreendedor. No episódio de hoje, vou comentar brevemente o incrível bate-papo que tive com o Lucas Ansel, do Gorilla App, no episódio E054. Se você ainda não escutou, é só procurar nos principais players por Octanage Podcast, na Apple Podcast, Castbox, Spotify, Deezer, entre outros. Para acessar o conteúdo exclusivo dessa entrevista, e eu vou mencionar diversos recursos e vídeos, você pode acessar octanage.com/E054. E bom, se você tiver qualquer pergunta, dúvida, para mim ou para o André Piazza, é só nos enviar um direct nas redes sociais ou através do link octanage.com/pergunte. Bom, mas vamos lá, né? A ideia do Combustão é ser rapidinho, então vamos lá. Bom, quais foram os melhores momentos e dicas do episódio E054 com o Lucas Ansel do Gorilla App? Bom, importante mencionar, e até eu comentei na entrevista com o Lucas, é que ele é de Santa Rosa, interior aí do Rio Grande do Sul. E eu digo que isso é interessante pelo fato de que ele vai para São Paulo, né? Agora tem feito muitas reuniões, mas são mais de 1.200 quilômetros de Santa Rosa até São Paulo. Para vocês terem uma ideia, uma viagem de carro leva pelo menos 16 horas, de ônibus 24, e para ir de avião ele tem que ir até Porto Alegre, que também leva umas 8 horas, digamos assim, para poder pegar um avião. E por que eu estou contando isso, né? Porque eu comento realmente das dificuldades que muitas pessoas e empreendedores têm, né, no interior do Brasil. E aí a gente tem, em alguns casos, problemas de tecnologia, né, que a gente não tem tanto acesso, por exemplo, à velocidade de internet, mas principalmente logístico, que muitas vezes fica difícil tu te locomover, né, entre o interior e as principais cidades, né, nos principais centros, como, por exemplo, São Paulo. E eu comentei sobre isso porque o Lucas, no final da entrevista, menciona um vídeo que ele assistiu no YouTube, e eu assisti agora recentemente, inclusive um ótimo vídeo para vocês assistirem, que fala sobre o atleta de basquete Kobe Bryant, que é uma lenda, né, e considerado por muitos aí um dos maiores jogadores da história de basquete da NBA. Na própria entrevista, né, do Kobe Bryant, ele menciona o mesmo filme que o Lucas mencionou também, que é do Rudy, que é um outro filme super motivacional, né, de inspiração sobre a história de um jogador de futebol americano também. E assim, além desse vídeo, então, que vocês podem acessar no nosso site, que tem uma entrevista a original, né, que eu vou colocar lá, ela é em inglês, então é uma entrevista de uns 40 minutos. Mas tem um outro vídeo, que é o que o Lucas mencionou, então ele tá todo com tradução, então tem legenda em português, que é um mix de entrevistas, momentos e muito da história do Kobe Bryant. Na entrevista, quando vocês forem escutar com o Lucas, isso foi uma passagem super rápida, né? Não deu 1 minuto, mas eu achei interessante trazer isso pra cá, porque realmente é um pouco da história do Lucas, né? Então acho que tem tudo a ver com o que é o Lucas hoje, com o que ele conseguiu, né? Então tudo que ele conquistou. E pra vocês terem uma ideia, então, pra quem não conhece o Kobe Bryant, o primeiro jogo dele, quando ele tinha 11 anos, ele marcou 0 pontos, nenhum ponto. E para quem joga basquete sabe que não é tão difícil assim, pelo menos marcar um pontinho. Ele não marcou nenhum, mas com 14 anos ele já era considerado o melhor atleta do estado. E bom, qual é o segredo disso, né? Porque, se ele tinha 11 anos, não marcou nenhum ponto, ele mesmo se dizia, eu era muito ruim. E aí ele traz pra gente nesses vídeos, e também tem um livro dele que depois eu menciono, é treinar. Treino, persistência e não desistir. Então ele traz nos vídeos dele, por exemplo, a matemática do treino. É simples. Então inicialmente ele treinava, por exemplo, 2 horas pela manhã e 2 horas pela tarde, né? Todos os dias. Mas ele pensou, e se eu dobrar isso? E se eu treinar 4 vezes, né? 4 turnos de 2 horas por dia? Imagina o que eu vou ser daqui 2, 3 anos. E exatamente, foi isso que aconteceu. Então não importava o quanto os concorrentes dele, os outros atletas treinassem, eles sempre estariam atrás do Kobe Bryant, ok?
Então tem o livro que vocês podem procurar também, tá lá no nosso site, que o nome do livro é Mamba Mentality, ok? Então esse é o nome, não tem em português, esse livro é só em inglês, mas ele conta a história realmente do Mamba, né, que era como ele era conhecido, né? Kobe the Black Mamba Bryant, ok? E uma frasezinha que o pai dele falou, que também foi ex-atleta da NBA, nessa época, né, que ele não tinha marcado, que ele não marcou nenhum ponto no jogo. Ele falou: meu filho, não faz diferença se você marcar 0 ou 60 pontos. Você tem que amar o que você faz. Maravilha? Então, importante, sei que passou um pouquinho do tempo aqui, mas acho que é super importante para vocês darem uma olhada nesse vídeo, no filme e no livro do Kobe Bryant, ok? Bom, voltando a falar sobre o Lucas e dessa história, dessa carreira dele, então ele figurou recentemente entre os 30 superstars de experiência do cliente, né? Em inglês, são os 30 Rising Customer Experience Superstars. Então é um prêmio organizado pela CX Network aqui da Inglaterra, que premia então 30 jovens com menos de 30 anos que estão fazendo a diferença no mundo com experiência do cliente. No site tem o link, vocês podem acessar lá também. E o Lucas figurou esse prêmio, então é só ele e mais um brasileiro, né, entre os 30. Então é uma honra e um orgulho pra gente também ele estar representando o Brasil nesse prêmio. O Lucas, então, ele é designer, né, de formação, e sua maior expertise é relacionamento, né, tanto quanto com o cliente, quanto com a sua equipe interna. Então na entrevista também ele menciona um momento difícil da carreira como empreendedor, que foi a demissão de 2 funcionários e cofundadores, né, que na verdade participaram do início da operação do Gorilla App. Então vale a pena vocês escutarem. Mas tem uma frase muito interessante e eu vou deixar marcado aqui para vocês, que ele fala, né, com essa experiência de relacionamento, tudo que ele aprendeu com essa gestão de equipe, que é a seguinte: nós como seres humanos somos frágeis, nem sempre estamos bem, e se não estamos bem, a empresa também não vai ir bem. Então a gente tem muito um trabalho de empatia do lado do líder, porque não adianta, isso é fato. Empresas são feitas de pessoas. Se as pessoas não estão bem, a empresa também não vai estar bem. E bom, ele comenta que hoje vivemos a era da experiência. Então, o sucesso de todo o negócio depende da experiência do cliente. E para isso, não adianta olhar só números internos, que ainda é um erro. Tem muita empresa que faz planejamento de vendas baseado em números do passado. A gente tem que olhar também esses números, mas hoje, mais do que nunca, olhar a experiência do cliente. O que ele está falando da tua empresa. Então, ele traz alguns cases, como a própria Amazon, né, que tem como foco o cliente. E, bom, como o Lucas é da Gorilla App, né, e está diretamente relacionado com experiência de cliente, ele comentou um número super interessante aqui, junto com um fato, que a pesquisa de satisfação, ela não termina quando o cliente responde. É ali que o Customer Experience está apenas começando. Então, esse é o primeiro passo. Mas, para você realmente entregar a melhor experiência do seu cliente, você tem que querer escutar. E óbvio, tomar ação em cima disso. E aí um número, que eu comentei, que o Lucas nos trouxe, é que para cada cliente que responde uma pesquisa de satisfação, outros 26 ficam calados. Então tá aí, valorize o tempo desse cliente que dedicou para te trazer uma informação. E outra, geralmente essas pesquisas de satisfação elas são gratuitas, né? Então a pessoa não ganha nada por isso. Então valorize o tempo do seu cliente, ok? Mesmo que seja um feedback negativo, se ele te mandou é porque ele está preocupado contigo e você com certeza tem ação e pode melhorar. E bom, não poderíamos deixar de falar de NPS, que é o Net Promoter Score. Então, essa é a principal métrica de Customer Experience, né, de experiência do cliente. Então, é através dela que você consegue identificar quem são os seus clientes insatisfeitos e, obviamente, tomar ação e melhorias em cima disso. Identificar também quem são os teus influenciadores, né, os promoters da tua marca. Então, esses clientes são os clientes muito satisfeitos e que provavelmente irão recomendar a sua marca, produto ou serviço para outros. E o melhor de tudo, então, o Lucas nos disponibilizou alguns materiais que vocês podem baixar gratuitamente lá no nosso site, octanage.com/e054. Então tem a apresentação do Gorilla, então fala muito aí sobre a experiência do cliente. Ele traz um guia sobre o que é o NPS, o Net Promoter Score. Tem uma planilha para gestão disso, então vocês podem baixar essa planilha e começar a trabalhar e criar o seu processo de experiência do cliente na sua empresa. E o blog do Gorilla, que traz pelo menos 2 novos artigos toda semana, então vale a pena conferir. Para a gente ir fechando, quais são as dicas de ouro? Então anotei algumas aqui, são muito, muito boas. Baseado até, de novo, no vídeo e no material ali do Kobe Bryant. Então uma frase aqui do Lucas:
Sem organização não há produtividade. E sem produtividade não existe crescimento, né? Então tá aí. Se organize. E a segunda e última dica de ouro, né, que ele deixou pra gente é: não existe almoço grátis, tá? Não tem fórmula mágica. Então desconfie de tudo que parece fácil de ganhar dinheiro, tá? Tem muita coisa que parece fácil, mas não é. E aí tem um momento que eu conheci um cônsul alemão faz alguns meses, e ele comentou comigo exatamente isso. A frase que ele falou foi: que eu sei fazer é fácil. Então, assim, não se engane. Que nem a gente olhar o vídeo, por exemplo, olhar o Michael Jordan, o Kobe Bryant, alguns outros atletas. Para eles é fácil, mas eles estão treinando há 20 anos. 5, 6 horas por dia. Então, dá para fazer? Dá, mas tem um tempo aí que pode levar muito tempo. Então não se engane, não existe almoço grátis, não existe um botão que você aperte e você ganha dinheiro e o seu negócio faz sucesso. É trabalho, tá? E aí uma das dicas que ele deu também é: não se compare com os outros. A gente tá na era da informação, então temos acesso aí a Instagram, Facebook, e infelizmente a gente só vê o lado positivo, né, das pessoas. Então a gente tá vendo só o sucesso, a gente vê só o palco, mas ninguém vê o backstage, ninguém tá vendo o que tá por trás das câmeras, as dificuldades que os empreendedores passam. Então jamais se compare. E até o Kobe Bryant fala: você tem que ser a melhor versão de você mesmo. Então todo dia você tem que ser melhor do que você ontem, ok? E para fechar, então, as 4 dicas de ouro aqui do Lucas Ansel. Não se compare, seja você mesmo, trabalhe duro e desconfie quando as coisas parecerem muito fáceis. Legal? Bom, gostou desse áudio? Indique o Octanage para alguém que possa aproveitar o nosso conteúdo. E por último, e não menos importante, recentemente criamos uma mentoria exclusiva para o nosso público do Octanage. Trabalhar diretamente comigo, Vinícius Facchineto, e com André Piazza. Nós vamos te ajudar a identificar e entender dificuldades, quebrar o desafio em partes e trabalhar em soluções concretas para aquilo que você está evitando, adiando ou que lhe deixa inquieto porque não sabe como resolver. Acesse octanage.com/mentoria e submeta a sua aplicação. Essa é a sua oportunidade de trabalhar com mentores experientes, com uma abordagem estruturada, mas cheia de empatia, para transformar o seu negócio ainda em 2019. Todas as semanas publicamos novos episódios. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais e se inscrever nos aplicativos de podcast. Então vocês podem nos encontrar no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Castbox e qualquer outra plataforma de podcast. E também no site octanage.com/assine grátis. E time Octanage, até a próxima. Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender.